sejam bem-vindos. Começando o nosso live nessa sequência da consciência, começando semana passada com o nosso ilusão de separação e continuando hoje com a ilusão do tempo. Um conceito muito interessante que a gente vai conversar e compartilhar. Meu nome é Márcio Ribeiro, eu sou instrutor avançado de Body Talk e trabalho com Body Talk há uns 14 anos. E os grandes insights que eu tenho com o Body Talk para compartilhar com vocês é traduzir um pouco da fala, né? Por que a gente chama de Body Talk? Né? O que é essa ideia de corpo-fala? O que a gente quer dizer com isso? Até para explicar o Body Talk. O interessante dessas lives é sempre ter a oportunidade de explicar o Body Talk de uma forma diferente. Então vamos ao termo, né? É um termo, já chama Body Talk, o corpo fala. O que a gente acredita com isso no Body Talk? A visão do Body Talk é acreditar que o corpo contém todas as suas consciências, algum erro técnico. Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Então vamos lá. Todos ouvindo bem? Segurando aqui fica bom? Alguém me dá um feedback aí do som. Acho que agora foi, né? Então vamos continuar nessa ideia do corpo fala, né? O Body Talk, esse termo chamado corpo fala. Então a gente baseia-se na ideia de que o corpo tem uma sabedoria inata, uma inteligência inata, e que o trabalho nosso como Body Talk é escutar essa sabedoria do corpo a partir de questionar, usando um teste muscular, um biofeedback, a nossa clareza mental como terapeuta, que é uma infusão entre conhecimento, técnica, inteligência, intelecto e o despertar da intuição. A gente percebe que o corpo ele tem que trabalhar sob uma forma intuitiva para lidar com todas as ações que ele tem. Grande parte das nossas ações que o corpo está fazendo são inconscientes a nós. Imagina se você fosse consciente de absolutamente tudo que está acontecendo com você agora. É muita informação. Então, grande parte do seu corpo, ele intuitivamente faz um processo seletivo de olhar e cuidar. O problema desse excesso seletivo, dado da nossa experiência coletiva de estresse, é que certas comunicações vão perdendo esse observador intuitivo, essa sabedoria inata de acolher e cuidar dessa área, e o corpo não vai fazendo sua autorregulagem, seu autocuidado. Então o Body Talk ele desperta esse autocuidado, ele desperta de novo esse relacionamento de comunicação tão perdida por inúmeras comunicações coletivas que o corpo tem que fazer e vai intuitivamente reestruturando a habilidade do corpo de estabelecer saúde, compromisso, comunicação, equilíbrio a partir daquilo que vai se despertando intuitivamente na consciência do eu. Então o próprio termo, né, Body Talk, ele tem a ver com isso, né? O corpo está falando constantemente tudo que está acontecendo. Então, para a gente, o sintoma, a doença, todo o desequilíbrio é paradoxalmente o equilíbrio em busca desse despertar que nós, terapeutas, vamos salientar, melhorando a comunicação dos sistemas. Quanto melhor a comunicação dos sistemas, mais consciente eu estou intuitivamente das inúmeras coisas que meu corpo faz no dia a dia. E são muitas informações. Dando assim início à nossa visão do live de hoje, né? Essa ilusão do tempo, olhando da ilusão da separação que a gente veio da semana passada, né? Porque não há como separar absolutamente nada. Então, o que acontece baseado na formação das nossas máscaras, o que acontece baseado na ideia de que nos sentimos separados do todo, nos sentimos montando uma máscara, uma identidade dessa máscara, o tempo começa então a nos questionar essa máscara. A primeira coisa que o tempo questiona essa máscara é o uso dela. Por quanto tempo você vai usar ela e a quantidade de coisas que você pode fazer enquanto você tem ela. Então a gente chama da consciência da mortalidade. No momento que a gente começa a perceber isso, e isso tem vínculo com a nossa primeira sensação de separação, porque geralmente quando criança, quando temos um pensamento que entra e diz assim, nossa, meus pais podem morrer, né, eu posso perder a minha mãe, eu posso perder o meu pai, eu sinto essa sensação de luto,
dessa efêmera sensação de vulnerabilidade que pode acontecer a qualquer momento, o tempo é um marcador disso. Porque vem essa ilusão de tempo e diz, e o que eu posso fazer enquanto aqui eu estou? Essa mortalidade sugere uma ideia de que você tem que fazer o melhor possível com o tempo que você tem. E esse melhor possível é muito relativo. Porque o problema desse melhor possível é que ele gera na gente um desejo de questionar a motivação. Para que eu vou fazer algo melhor com a minha vida? Porque se eu vou morrer mesmo, para que serve isso? Ah, mas se eu tentar fazer o melhor, para que serve fazer o melhor? Onde eu vou chegar com isso? Então, nessa ilusão do tempo, eu começo a questionar a eficácia da minha vida. Isso gesta mais confusão ainda. Porque no momento que a separação e o tempo se juntam, a confusão toda é que você vive comparando. Quanto mais mascarado pela consciência de separação, mais o tempo parece angustiante. Então, um momento de solidão pode ser algo depressivo, um momento de competição pode gestar uma sensação de baixa estima, um momento de me comparar com a vida de alguém ou de algo, ou de um outro país, ou de uma outra civilização, ou de uma outra cultura, gesta a sensação de angústia de que eu não estou usando bem esse meu tempo aqui. As inúmeras possibilidades de doença nem cabe para a gente falar aqui. Porque no momento que isso vira de fato uma máscara consumida por aquele eu entre separação e tempo, tudo que ele quer é a vida do outro e não a vida de si mesmo. Tudo que ele quer é chegar naquilo que foi orientado socialmente, culturalmente, como a melhor forma dele curtir esse tempo que ele tem aqui. E aí ele começa uma batalha enorme nessa consciência da mortalidade, com tentativas de criar estratégias que façam com que ele fique mais saudável, mais próspero, mais bonito, mais isso, mais aquilo, para ver se assim o tempo que ele tem aqui vai valer a pena. Esse é um lei do engano, né? O ser humano, na motivação, amparado por esses objetivos que ele quer conseguir, amparado por esses comparativos e essas competições, amparado pela pressão da morte, que diz, faça o seu melhor, porque senão você vai jogar todo esse tempo fora, você nunca chega no que a gente quer chegar aqui, que é essa tentativa dessa nossa conversa. O que seria viver a vida inspirado e entusiasmado? Se eu tivesse a oportunidade, de fato, de olhar que a mortalidade não tem nada a ver com a minha experiência, que se de fato ela é um fato, se eu nasço e eu morro, esses fatos estão conquistados, por que seria viver a vida baseado na ideia de tentar ou me safar da morte, ou fazer a experiência até a morte de uma forma melhor? Por que teria que ser baseado nesse tipo de motivação? Por que a gente não poderia viver, então, de fato, entusiasmados, inspirados? Quando a gente fala, então, de inspiração e entusiasmo, a gente quer se comprometer a olhar para a vida como se ela fosse eterna. E entender esse espaço de vida e morte como uma consequência dessa experiência, mas não como o valor principal dela. Sendo indiferente, então, essa vida e morte, sendo indiferente essa sensação, se eu vou conseguir dar um jeito de não morrer no final da jornada, ou se eu vou conseguir fazer com que minha vida fique como um legado eterno, se eu for para a inspiração, para o entusiasmo, todo momento se torna precioso. Todo momento se torna um presente. Ele não é mais sobre aquele momento era melhor do que esse, ou aquela vida é melhor do que essa. Não é sobre conquistar objetivos que vão fazer a sua vida ficar melhor. O que acontece é você respirar esse momento do agora, entusiasmado com a experiência que lhe é presente agora. Como esse nosso momento agora. Esse nosso momento agora é essa palestra, é esse live, é essa conversa, essa troca, esses insights que vão entrando a partir dessas palavras. Quanto mais entusiasmado eu estiver no meu momento, mais eu entendo que eu sou um ser de momento. Eu sou um ser do momento que eu nasci, ao momento que eu vou morrer, eu coleto momentos. Esse fato histórico, passado e futuro, são projeções que podem me fazer sentir perdido e comparando a vida com o outro, com alguém, esperando que vai melhorar se eu ficar famoso, vai melhorar se eu ficar rico, ou vai melhorar se eu encontrar a pessoa certa, ou vai melhorar se eu tiver o melhor trabalho, ou vai melhorar. É sempre uma sensação como se fosse ruim e pior por causa da mortalidade, porque é a sensação do finito, do fim.
Sim, é fato. Todos nós estamos com o fim diariamente presente em nossas vidas. Né? Esse fim já é um determinante, é um fato. Eu nasço, eu morro. A mortalidade não deveria ser o meu foco. Mas no momento que então a máscara cai, eu não vivo mais separado, e o tempo também cai, eu vivo entusiasmado. No entusiasmo não há uma razão por estar entusiasmado. Inspirado não existe uma razão. Você não tem que estar feliz, sua conta não tem que estar cheia, você não tem que estar magro, você não tem que estar fazendo esporte, você não tem que estar sendo amado por um monte de pessoas, ou sendo querido, ou sendo convidado para inúmeras atividades. Você apenas aceita que aonde você exatamente está é o melhor momento para você estar, porque esse tempo presente você não tem como mudar ele é eterno, ele está aqui há milhões de anos e nós somos um loop dentro desse tempo, entramos e saímos dele. É efêmero, de certa forma é efêmero, porque não há como acabar essa experiência só porque eu quero que ela acabe. Então não vamos nem entrar no conceito suicídio, porque isso não é necessariamente acabar, né? Isso é interromper. O acabar de fato é totalmente fora do nosso controle, que é o que nós vamos conversar numa próxima segunda-feira, que é a ilusão do controle, quando a gente falar de culpa e medo. Porque se não há separação, e se de fato não existe o tempo marcando a minha vida, se não é interessante minha vida ser a melhor vida comparativamente ou competitivamente com ninguém, mas sim apreciar o entusiasmo e a inspiração da vida pelo que ela contém, pelo que ela tem, pelo que ela é, né, naquele exato momento. Por exemplo, uma família com crianças, o tempo presente muitas vezes envolve brincar com as crianças, mas uma família sem crianças, o tempo presente é envolver-se um com o outro ou com outras atividades. E o solteiro envolver-se com a vida solteira. Não há um comparativo. No momento que entra o comparativo, é a máscara dominante da separação, impressa pelo tempo da mortalidade, que diz: meu Deus, eu estou passando por aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que deixar algum legado. Essa história tem que valer a pena, porque senão foi uma grande perda de tempo. Por que é uma perda de tempo? No entusiasmo, na inspiração, nunca há perda de tempo. Só existe o tempo como um presente para viver e fazer o que você quiser. E dessa forma, viver nessas experiências, os conflitos vêm quando eles imprimem esses espelhamentos nossos de culpa, de medo, de julgamento, da moral, da ética, de tudo que nos é questionado, porque nós temos tanto tempo para fazer tanta coisa, mas muita coisa a gente não pode fazer. Por que a gente não pode fazer? Porque muitas delas implicam questões morais, sociais, culturais, éticas. Então também existe um delimite onde eu posso ser entusiasmado ou inspirado, porque existe a vontade de viver isso em forma harmônica, certo? Mas isso sempre depende dessa máscara de utilização da cultura, da moral, da ética, que se faz necessário para que a gente vive em sociedade. Senão seria anarquia, senão seria rebeldia, senão seria talvez uma perda de tempo, tentando brigar com estruturas que, de certa forma, estão querendo integrar a nossa experiência. Então, se eu tenho segurança, se eu tenho liberdade, se eu tenho uma democracia, por mais que às vezes eu diga que ela é um pouco ilusória, a liberdade me traz a vontade de brincar com o tempo, o entusiasmo com o tempo. E de fato, ir em direção daquilo que gosta de fazer, daquilo que gosta de cumprir. Sim, existem consequências toda vez que você só quer fazer o que você quer. Sim, mas se você pode dialogar essas comunicações, se você está fazendo porque você quer vivenciar essa experiência, então ela não é mais por uma motivação, você não está tentando fazer com que isso chegue a um objetivo, você ganhe alguma coisa com isso. Você faz pelo entusiasmo de ver aquela experiência. Se você pensar em relacionamentos baseados no entusiasmo, como é que seria estar entusiasmado e conhecer a pessoa com quem você vive diariamente? Como é que seria não deixar as máscaras do cotidiano, da rotina, permeadas por nossas ideias culturais, permeadas por nossas ideias de separação, permeadas por nossas ideias sociais, mascarar aquele ser com que a gente vive, entusiasmados, inspirados, queremos conhecer um ao outro, e expandir isso para conhecermos a todos os outros, porque aí não existe o outro, existe só a oportunidade de tempo presente, entusiasmado e inspirado
em viver com as pessoas. Se eu tenho que selecionar o grupo de pessoas que eu quero viver e não me deixo estar na espontaneidade quando com um grupo diferente eu estou me baseando na consciência do tempo, na ilusão. Porque eu vou estar dizendo que perda de tempo, esse grupo não é o grupo que eu gosto, eu quero ficar com o grupo que eu gosto. Né? Eu sempre às vezes vejo isso em aulas de Body Talk, às vezes as pessoas entram e falam assim, opa, encontrei um monte de gente que pensa que nem eu. Então agora, né, eu estou safo, né? Não preciso mais lidar com o conflito de conhecer o mundo que não gosta do que eu falo, ou que não entende o que eu falo, porque agora eu estou com a galerinha que me permite. Isso é uma tamanha ilusão de máscara. Né? Porque você deve se questionar por que é necessário que eu tenha um grupo que me aceite. Eu não tenho que ser aceito. O grupo lá fora não tem que me aceitar, nem esse grupo que eu estou dentro tem que me aceitar. É um relacionar-se com qualquer pessoa no tempo presente que acontece. Você não precisa forçar se relacionar com quem não alinha com os seus pensamentos, mas estar aberto à espontaneidade e quando com essas personalidades estar presente a experiência. Senão não tem entusiasmo, não tem inspiração, tem determinismo, tem mascaração, tem objetivo. Quero viver apenas com a galera que me conhece, que me respeita, que me aceita, assim eu me sinto amado e ufa, a vida valeu a pena. Né? Não pareço um louco varrido falando com o porteiro e ele não entende o que eu faço. Adapte-se a essa experiência. Adaptação, espontaneidade, entusiasmo, inspiração é relacionamento com o mundo no tempo presente. Mas porque vale a pena isso? Não precisa valer a pena. Não vai deixar nenhum tipo de grande marco, não vai virar Gandhi andando na rua, não é isso. Ou virar Madre Teresa de Calcutá, não interessa. Você apenas é a sua própria personalidade, a sua realidade pessoal. E você tem muito a oferecer. Todos nós temos muito a oferecer, todos os seres humanos na Terra, e eles a nós. É uma troca mútua pelo tempo presente que nos foi dado e que nos é mal utilizado quando consciência de separação, tempo, culpa e medo se juntam. Agora ficamos presos numa visão de mundo, presos numa visão de identidade. Sou brasileiro, eu sou terapeuta, eu sou pai, as máscaras que vão lá e enrijecem o tempo e motivam e diz, você só pode conseguir isso. Uma das coisas que eu mais gosto em relação ao tempo é sempre me perguntar uma coisa. Qual é a coisa que seria uma perda de tempo na minha vida hoje? E eu sempre brinco em aula quando eu falo isso, é ser um jockey. Eu sou gordo e alto, nunca vou ganhar corrida de cavalo. Não faz sentido nenhum eu focar o meu tempo como jockey. Mas qualquer outro tipo de experiência que o tempo presente trouxer, espontaneamente eu posso viver. Se cair, de fato, uma experiência que me leva a querer me tornar um astronauta e fazer esse caminho do astronauta, por que não? Né? E em tempos de carnaval, né, que é bem gostoso também fazer um live desse no meio do carnaval, cada um faz o que quer. A gente agora está querendo ficar aqui, pelo menos eu e o grupo que está aqui, falando sobre Body Talk, falando sobre consciência. Isso é melhor do que o pessoal que está pulando o carnaval no meio da avenida, da rua? Absolutamente não. É tudo entrelaçado. É tudo perfeito e organizado. A grande diferença desse live hoje com vocês é que nesse tempo presente é uma espontânea adaptação. O vidro está fechado para vocês escutarem a criançada brincando lá fora. A gente tem um pouquinho mais de proteção sonora. Né? Fica mais quente aqui a sala. De novo, uma percepção. Né? Tudo é só percepção. Então o tempo ele gesta uma percepção aguda se você fica olhando para o passado e tentando melhorá-lo. Se você fica olhando para o passado e tentando evitar algo no futuro de acontecer. Mas se você aceita que somos coletâneas de momento e que muitas das nossas experiências, principalmente do início de vida, são totalmente automatizadas, são totalmente socializadas, são totalmente colocadas para a gente de forma que existe impossibilidade de se fazer uma escolha. Você vai talvez se questionar a ideia do por que eu acho que eu estou fazendo escolhas aqui. Entusiasmo e inspiração não é escolha, é ação. É viver aceitando a vida, aceitação. Eu aceito a ação da vida e vivo a vida naquele presente momento. E o que ela traz? Eu não gesto uma ideia de que vou tentar fazer melhores escolhas naquele presente momento. Porque não há como fazer uma melhor escolha. A melhor escolha que eu vou tentar fazer sempre vai ser um reflexo de um filtro, para que eu possa viver melhor e talvez inspirado dentro da sociedade, da cultura, da moral, da ética. Isso não tem nada a ver com escolha, tem a ver com filtros. Né? Então, se eu vou colocar roupas hoje, eu não vou sair pelado pela rua
né, dançando carnaval é por uma questão social, cultural, ética, porque você é dado como louco varrido. Mas dentro da minha alma, é de fato roupa que eu uso quando eu vou querer entrar no entusiasmo de uma dança? Talvez não. No entusiasmo de uma dança, inspirado pela dança, eu posso até estar com uma fantasia, mas eu estou pelado na minha alma. Essa sensação de viver pelado perante a vida é uma sensação de entusiasmo, de inspiração. Não determina-se o seu sucesso, a sua capacidade de viver essa vida bem, pelo que você veste, pelo que você come, pelo que você dirige, pelo qual trabalho você tem. No momento que você justifica a sua experiência a partir disso tudo, o que você veste, o que você come, o que você dirige, o seu trabalho, você não está vivendo entusiasmado e inspirado. Você está vivendo motivado. E motivado você vai ser levado por todos esses filtros de crenças culturais, sociais, morais, religiosas que nos imprimem um jeito certo de viver. Mas no fim, qual é a única coisa que a gente tem sensação clara? Todos vamos morrer, né? Graças a Deus. Do tipo, existe uma profunda aceitação nisso. Quando a gente entende que a vida é apenas um grande presente de momentos coletâneos, absolutos e absurdos, do tipo, não adianta ficar tentando melhorar, é exatamente como tem que ser, né? Eu estou passando um carnaval com uma experiência assim muito doida. Era para chover em São Paulo, tipo, danasse, assim, ia ser ruim pra caramba aqui. Só tem dado sol, né? Estamos indo pra piscina, estamos curtindo, uma coisa de doido, né? Então, que controle que a gente tem sobre isso? Isso a gente vai conversar na próxima segunda. Separação, tempo, culpa e medo. Essas coisas nunca são separadas. O ser humano se enraiza todo nessas ideias e perde seu entusiasmo, sua inspiração. Então o que eu proponho aqui? Que a gente vai fazer a técnica do Quartz, que a gente vai fazer juntos de novo, e que durante essa prática da técnica do Quartz, você busque pelo que te entusiasma. O que você faria por entusiasmo, inspiração, e que não necessita de motivação? Como é que você colocaria mais entusiasmo, mais inspiração em todos os momentos que você vive e deixasse de lado a ideia de que é preciso entusiasmo para chegar em algum lugar? O que você acha disso? Vamos praticar esse Quartz? Vamos lá. Deixe os seus insights nos comentários, né? Isso vai ser muito interessante para a gente elaborar e crescer juntos. Eu compartilho um pouco do meu, que emenda um pouquinho mais de conceitos para a gente conversar. A palavra que veio foi o plano de vida. Existe uma coisa muito doida na questão da separação e o tempo, porque motivados queremos criar um plano de vida. E esse plano de vida é tão desafiado, tão desafiado. A maioria de nós nos sentimos desafiados no nosso plano de vida. Foi a escolha certa que eu fiz? Será que eu devia ter feito aquela escolha? Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro. A nostalgia às vezes volta e fala assim, nossa, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, 20 anos atrás, eu faria essa escolha, essa outra escolha, desse outro jeito, e tarari, e tarará. Profunda perda de tempo, né? Profunda perda de tempo, porque são todas as experiências prévias de dor, de conflito, que te levam à reflexão dessa dor e conflito para o entusiasmo e inspiração na vida. Não há como se inspirar, se entusiasmar sem conflitar. É preciso se conflitar com o plano de vida. Pois a maioria dos nossos planos de vida, no início, foram feitos por catarses que a gente trouxe
de antepassados, de sociedade, de cultura, essa mania da gente achar que tem livre-arbítrio, seria delicioso se de fato a gente tivesse livre-arbítrio. Eu adoraria a ideia. O que faríamos com o livre-arbítrio de fato? Quanta coisa a gente resolveria? Quanta fome acabaria no mundo? Quanta frieza acabaria entre as pessoas se a gente tivesse esse livre-arbítrio? Então o plano que você está vivendo, ele vem muito de decisões passadas, de decisões que têm a ver com motivação, que têm a ver com mascaração, que não foram de fato algo que você teve tempo para refletir. Hoje o tempo presente pode te dar essa reflexão. Reflita com inspiração e entusiasmo. Se for possível se permitir refletir com entusiasmo e inspiração na ação de agora. Será que o plano é tão tenso assim? Será que o plano está dando errado assim? Será que o plano de fato tem que mudar? Ou há uma profunda aceitação? Existe um plano, existe uma organização acontecendo, existe uma sabedoria inata, existe um inato, existe um constante movimento de relacionamento entre intelecto e intuição. Por que eu tenho que achar que eu sou dono da verdade? Por que eu tenho que ir atrás de uma verdade absoluta? Não é necessário, né? Então, do seu jeito é o melhor jeito. Desde que você não queira que todos façam do seu jeito. Não é muito doido isso? É muito simples. Existe um jeito simples a gente viver entusiasmado e inspirado. Entusiasmo e inspiração não necessita de que outros concordem ou aceitem ou façam igual. Senão existe de novo essa visão de ditadura. Vamos colocar todo mundo viver do seu... Não. Liberdade. O que a gente percebe dentro desse entusiasmo, dentro dessa inspiração, é uma sensação que todos nós queremos ser livres. Mas nós somos livres de quê? Do que a gente está sentindo preso? Por que é importante essa liberdade? Da onde a gente se sentiu preso? E uma das ideias é quando você vive motivado, isso é uma das grandes prisões. Porque motivado eu estou sempre tentando conquistar alguma coisa, eu estou tentando melhorar alguma coisa, eu estou tentando ver se o jardim é mais verde do vizinho. E não há uma inspiração, um entusiasmo em viver a experiência apenas porque posso vivê-la. Por que eu posso vivê-la? Porque é o tempo presente que eu tenho. A morte é certeira, né? O tempo presente, tudo pode acontecer nesse tempo presente. Milhares de oportunidades podem acontecer nesse tempo presente. Eu apenas digo para mim mesmo, aquela que não pode acontecer para mim, eu não posso virar jockey. Se eu quiser ganhar corrida de cavalo e ser jockey, não vai dar certo. Nesse estereótipo aqui, não dá certo. Não tem jeito. Fora isso, se aparecer oportunidades na vida, ou essas oportunidades se cocriarem de alguma forma, baseado na ideia do entusiasmo e da inspiração, de virar piloto de Fórmula 1, de virar líder político, de virar qualquer coisa. São experiências que ainda cabem. Mas jockey não cabe. Faça-se a pergunta. O que não cabe para você? E encontre seu entusiasmo, sua inspiração. Vamos ver um pouquinho aqui das nossas perguntas. As perguntas, se tem alguma, né? Às vezes tem mais comentário, que é legal também. Sim, a Dani colocou algo muito legal aqui. Apesar das 4 questões de consciência serem explicadas em separado, a sensação é de que todas estão sempre entrelaçadas, em maior ou menor grau, e acontecendo ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Eu tento buscar muito, quando eu passo a aula do Princípios da Consciência, romper com esse estigma, porque quando você dá uma aula com projeção e você está no intelecto ali conversando, por mais que você tente inspirar a sensação de viver a prática da Advaita, da Vedanta, ela necessita algum tempo de prática e autoquestionamento como esse, de você chegar a essa conclusão, Dani. Não há separação, não pode haver separação entre aqueles conceitos, mas os conceitos, ao serem falados, a palavra, ao ser projetada, ela gesta uma ideia de separação. Daquilo que eu penso para aquilo que eu falo, já é uma ideia de separação, né? Mas a questão é que é tudo muito rápido. O que acontece conforme a individuação é percebido, o alívio da bagagem é percebido, o desespero de tentar fazer melhor, o desespero de tentar
acertar e fazer a coisa correta, a ideia de dizer assim, poxa, deu certo, agora vou me aliviar, totalmente perde sentido. Né? Na individuação não é a ideia do alívio. Na individuação não acabou toda esse gesticular de separação, tempo, culpa e medo. Não. Na individuação você está atento aos processos de a separação, tempo, culpa e medo. Está atento a esse falso mascarar que acontece com a gente nas experiências que a vida traz, nos conflitos que a vida traz. Existe então a profunda liberdade de se auto-questionar e voltar para o entusiasmo, permanecer na inspiração e expirar no sentido fisiológico, que é o desapego. Por mais que eu tenha conhecimento, eu ainda tenho que viver essa experiência. Por que eu tenho que viver? Porque a morte não chegou. Ah, mas eu vou criar a morte. Mas nem não é chegar. Então não foi natural, não aconteceu. Não estou tentando inventar, porque a morte morrida pela doença ainda é natural, porque a doença é do doente. Né? O suicídio, né? Se a gente for falar o interromper dessa experiência fisicamente, ela é uma tentativa de controle. Ela é uma tentativa de dizer, eu vou fazer com que tudo isso acabe. Mas não acaba. Porque isso aqui é eterno. Você é irrelevante nessa experiência. Né? Você não é, vamos dizer assim, o controlador dessa experiência, o doership. Você não está fazendo. Isso me leva a algo que eu queria trazer para vocês nessa consciência do tempo. Isso foi uma palestra do Amit Goswami quando a gente estava em 2009 na conferência de Body Talk. E o fato que ele trouxe, que me leva a uma lembrança constante quando eu estou na inspiração e entusiasmo, era viver a vida a partir do do-be-do. Né? O